O ambiente é profissional, mas há uma presença extra. Ashraf Abdelhamid juntou-se ao resto da equipa técnica. Neste momento, ele está a receber a sua formação de copiloto para esta companhia. Embora não seja um novato, ele pilota aviões executivos e de negócios há anos. A presença de um terceiro piloto no cockpit, sentado no jump seat, o assento observador, altera ligeiramente a dinâmica do espaço confinado. Há uma tensão subtil no ar. Nenhum dos navegantes está particularmente feliz com a qualidade das informações meteorológicas transmitidas pelo controlador aéreo local. A comunicação é vital na aviação, e qualquer ambiguidade introduz um fator de risco. Além disso, o comandante Kader descobre com desagrado que um dos seus instrumentos não está a funcionar como deveria. A manutenção e a verificação pré-voo são momentos críticos. O engenheiro de terra é chamado para constatar a falha. Após uma análise técnica, determina-se que a avaria, embora incômoda, não é crítica para a segurança imediata do voo, de acordo com a lista de equipamentos mínimos, MEL, da aeronave. Não é julgada suficientemente grave para exigir uma reparação imediata que atrasaria a partida. Os homens, numa tentativa de aliviar a tensão inerente a estes momentos de decisão e fadiga matinal, aproveitam até para se divertirem à custa do copiloto em formação, trocando piadas internas que só quem partilha a vida nos céus compreende. Captain Welcome Airlines 737-300 ouve-se nas gravações um momento de leveza antes da tragédia. Subscreva o canal se gosta do vídeo e quer apoiar o nosso trabalho de documentação. O avião descola muito antes de o sol nascer. Os motores rugem, empurrando a aeronave pela pista até que as asas gerem sustentação suficiente para vencer a gravidade. O aparelho da Flash Airlines tem um plano de voo específico. Deve subir, sobrevoar o Mar Vermelho e depois realizar uma curva para virar em direção ao Cairo, iniciando a sua rota para noroeste, rumo à França. O jato sobe num céu de tinta, uma escuridão impenetrável. Na ausência da luz lunar ou de referências visuais na terra abaixo, os passageiros não veem absolutamente nada através das janelas ovais. Para eles é apenas a sensação de pressão nos ouvidos e o zumbido constante da cabine pressurizada. No entanto, no posto de pilotagem, a situação começa a deteriorar-se rapidamente. A curva acima do Mar Vermelho, que deveria ser uma manobra de rotina, suscita inquietações imediatas. O comportamento inusitado do aparelho não agrada ao comandante Kader. A aeronave deveria virar à esquerda para se orientar para o Cairo, seguindo os waypoints estabelecidos, mas, inexplicavelmente, começa a tomar a direção oposta, inclinando-se para a direita. O comandante tenta restabelecer o rumo. As suas mãos firmam-se no manche, aplicando correções, mas a situação não faz senão piorar. A aeronave não responde como esperado. Consciente do perigo crescente da desorientação que pode ocorrer nestas condições, o comandante ordena ao copiloto que ative o piloto automático, esperando que o computador consiga estabilizar o voo. Mas é em vão. O Boeing 737 continua a inclinar-se. O ângulo da asa torna-se cada vez mais agudo. O avião está quase completamente inclinado sobre o flanco, numa posição aerodinâmica insustentável para um voo comercial. A velocidade da aeronave
aumenta exponencialmente à medida que o nariz baixa e ela cai em parafuso em direção às águas negras do Mar Vermelho. Apenas alguns minutos após a descolagem, o cenário é de catástrofe iminente. O piloto perdeu a maestria do aparelho. O 737 mergulha em direção ao mar a mais de 700 km por hora. A força da gravidade, força G, aumenta, colando os ocupantes aos seus assentos, tornando cada movimento um esforço hercúleo. A tripulação, apesar da sua experiência combinada, vê-se numa situação onde parece não poder fazer nada para o impedir. Todos os ocupantes do avião, desde os turistas adormecidos até a tripulação de cabine, tornam-se subitamente conscientes da velocidade louca e das viragens alucinantes. O terror instala-se, silencioso e paralisante. As enormes forças de gravidade complicam a tarefa do comandante Kader Abdullah, dificultando a leitura dos instrumentos e a coordenação motora. O terceiro ocupante do cockpit, Ashraf Abdelhamid, observando a telemetria e a situação catastrófica, grita um conselho vital: retire gás, retire gás. Ele implora para que o comandante abrande. A velocidade do 737 é tal que a estrutura da aeronave está no limite da sua integridade física. Poderia literalmente deslocar-se ou desintegrar-se no ar antes mesmo do impacto. Num esforço supremo, após ter se virado quase completamente de cabeça para baixo, a aeronave parece estar prestes a ser dominada pela equipa. O nariz começa a subir, a inclinação diminui, mas é tarde demais. A altitude perdida é irrecuperável. Os pilotos ouvem, então, o som mais temido na aviação, o aviso de proximidade do solo do sistema GPS. Whoop, whoop, pull up. O avião aproxima-se perigosamente da superfície do Mar Vermelho. Mãe! Mãe! No hotel onde a família Mercier se encontra alojada, o quarto está virado para o mar. A quietude da noite é subitamente quebrada. Pascal recorda o momento com um arrepio. A minha filhita acordou aos gritos, a berrar, como se tivesse apercebido do que se passava. Eu dormia profundamente, mas ela pôde ouvir algo ou sentir algo no ar. É quase 5 horas da manhã. Poucos minutos após a descolagem do 737 da Flash Airlines, os ecrãs de radar do controlo de tráfego aéreo mostram o impensável. O ponto que representava o voo 604 pisca e desaparece. Perderam o rasto. Ao nascer do dia, a luz revela a dimensão da tragédia. O local do acidente é identificado pelas equipas de busca e salvamento egípcias, mas os socorristas não têm muito o que fazer. Não há operações de resgate de sobreviventes, apenas a triste tarefa de recolha. O avião fracassou-se com uma violência brutal no momento do impacto com a água. A fuselagem desintegrou-se. Os destroços, pequenos fragmentos de uma máquina outrora imponente, flutuam à superfície do mar, juntamente com pertences pessoais. Os 148 ocupantes do 737 pereceram instantaneamente. O voo 604 da Flash Airlines devia aterrar no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, durante a manhã. No terminal de chegadas, a atmosfera muda lentamente da ansiedade normal para o pânico contido. Enquanto os familiares e amigos dos passageiros aguardam com flores e sorrisos, as autoridades aeroportuárias, ainda a gerir o fluxo de informação, anunciam inicialmente que o voo está atrasado. É a primeira fase do protocolo de crise, conter o pânico até haver confirmação.
Um pouco mais tarde, a verdade torna-se inegável e tem de transmitir a notícia do acidente. Lá, dizem-nos, estão à espera das pessoas de Sharm el-Sheikh? Hesitamos um pouco e depois dizemos que sim. Dizem-nos, podem vir conosco, vamos levar-vos para um hotel e lá vamos explicar-vos. Foi muito bizarro, conta um familiar. Fomos acolhidos justamente num hotel por uma célula de crise psicológica e cruzávamos-nos com pessoas que saíam de lá felizes, visto que tinham ido procurar a mesma informação. Mas a família delas não estava naquele aparelho específico. E nós fazíamos parte do lote dos que iam ficar lá, presos naquele pesadelo. A cena no hotel é de devastação emocional. Os oficiais chegam com listas nas mãos, folhas de papel, que determinam o destino de centenas de pessoas. Sim, senhora, a Fátima Jaggi... Bem, ela estava mesmo no voo. Bem, desculpe-nos dar-lhe a notícia assim, mas ela faleceu. A brutalidade da burocracia mistura-se com a dor. Mais tarde, Mohamed Jaggi ouviria a mensagem que a sua tia Fátima lhe deixara no voicemail durante os momentos finais do voo, uma gravação arrepiante que ficaria para sempre na sua memória. Ouvi um grito, ouvi um barulho e depois não ouvi mais nada. O filho do comandante Kader recebe a notícia através de um telefonema internacional. O meu filho telefonou-me do estrangeiro para me anunciar que tinha ouvido falar do acidente de um avião da Flash Airlines. No início, eu não acreditava. A mente recusa-se a aceitar. Demorei um certo tempo até aceitar a realidade. Foi um grande choque para mim. A imagem do pai, invencível e meticuloso, não condizia com a de um acidente fatal. Nos hotéis de vilegiatura em Sharm el-Sheikh, a rotina de limpeza transforma-se numa ronda fúnebre. O pessoal verifica os quartos vazios dos passageiros do voo 604, mas um dos quartos ainda está ocupado, o da família Mercier. Era um membro do pessoal do hotel que veio verificar. Ao ver-me, começou a chorar. Ele estava estupefato, mas feliz, muito feliz por nos ver vivos. Ele acreditava que tínhamos apanhado o avião com o resto dos passageiros. 82 turistas registrados no nosso hotel tinham subido a bordo daquele avião. Foi verdadeiramente estranho e muito penoso. Tivemos muita sorte. O mistério começa a adensar-se. O avião não tinha lançado nenhum Mayday, pedido de socorro, e nunca tinha assinalado o menor problema ao controlo da circulação aérea durante os breves minutos de voo. E como o 737 se despenhou no mar apenas alguns minutos após a descolagem, num contexto geopolítico sensível, as autoridades temem imediatamente estar na presença de um atentado terrorista. A sombra do terrorismo paira sempre sobre a aviação moderna. O avião acabara de descolar e pareceu-nos muito estranho que o acidente tivesse ocorrido tão rapidamente. Comentam os especialistas. A chave do mistério está, sem dúvida, no fundo do Mar Vermelho, ou a ser balançada pelas suas ondas. Após uma descolagem muito matinal, um 737 vira sobre o seu flanco enquanto sobrevoa o Mar Vermelho. O aparelho está cheio de famílias francesas que terminaram as suas férias no Egito. Os pilotos fazem o seu melhor para parar a descida em pique, lutando contra as leis da física. Mas, poucos minutos mais tarde, o avião é engolido pelas águas. Apesar das numerosas rumeurs contraditórias que circulam na imprensa mundial, os investigadores
descartam rapidamente a teoria do terrorismo. A análise preliminar dos destroços é fundamental. Quando os pedaços de destroços de um avião estão espalhados por uma superfície muito grande, isso significa que ele se desintegrou em pleno voo, geralmente devido a uma explosão. Em todos os casos de bomba ou míssil, os detritos são dispersos desta forma. Mas, no caso do 737 da Flash Airlines, havia poucos detritos à superfície e eles estavam concentrados numa zona muito restrita. É, portanto, claro que o avião estava intacto, numa peça só, quando percutiu as ondas. Se um ato terrorista não está em causa, como o avião pôde cair do céu com tal rapidez? Os investigadores são confrontados com um desafio de dimensão colossal. O 737 afundou-se numa zona do Mar Vermelho, onde a profundidade ultrapassa os 1.000 metros. A maioria dos 148 passageiros e membros da tripulação foi aspirada para o fundo marinho, presos na fuselagem esmagada. O primeiro objetivo crítico dos investigadores é encontrar as duas caixas negras, o gravador de voz do cockpit, CVR, e o gravador de dados de voo, FDR. Se sobreviveram ao esmagamento do impacto, repousam sem dúvida no leito oceânico, num ambiente de alta pressão e escuridão total. Esta secção do Mar Vermelho nunca foi sondada com detalhe, o que torna a cartografia do fundo um mistério por si só. A presença de numerosos turistas franceses a bordo pressiona o governo de França a implicar-se diretamente na investigação. É uma questão de Estado. Os franceses reagem imediatamente, enviando um navio sofisticado, equipado com um robô capaz de explorar o fundo marinho. No entanto, a realidade técnica impõe-se. Os destroços estão a uma profundidade excessiva. O primeiro submersível do navio francês não consegue suportar a enorme pressão daquela profundidade abissal. A operação enfrenta um revés. Os investigadores terão de encontrar um outro submersível, mais robusto, mas o tempo urge. As caixas negras possuem emissores acústicos, pingers, que transmitem um sinal de rádio localizável debaixo de água. Mas há um limite cruel. A bateria destes emissores esgota-se ao fim de 30 dias. Se não conseguirem trazer à superfície os gravadores antes desse prazo, os sinais cessarão e as caixas ficarão mudas para sempre, perdidas na imensidão subaquática. O mistério do voo 604 poderá nunca ser resolvido. Todos os membros da equipa de inquérito temiam que os sinais parassem antes que tivessem podido encontrar as caixas negras, relata um investigador. Trabalhávamos todos 24 horas por dia, dia após dia, em turnos ininterruptos, para as localizar, a fim de as poder recuperar a tempo. Enquanto os peritos americanos do NTSB, franceses do BA e egípcios se reúnem numa colaboração internacional tensa, mas necessária, e enquanto aguardam o resgate das caixas negras, começam a investigar a própria companhia, a Flash Airlines. Proprietária de apenas 2 aviões, a linha aérea solicitava agressivamente os veraneantes europeus, competindo com muitos outros operadores de voos charter econômicos. Ao longo dos últimos 10 anos, esta parte do planeta tinha sido testemunha do desenvolvimento rápido e desregulado das companhias aéreas supereconômicas. Em troca de voos a preços muito baixos, estas empresas tinham obtido um segmento significativo do mercado
democratizando as viagens para destinos exóticos. Elas serviam numerosos destinos de férias, sendo a estação balnear de Sharm el-Sheikh uma das mais populares. A Flash Airlines podia oferecer viagens muito baratas, porque operava num modelo de eficiência extrema. Fazia voar os seus aviões sem interrupção, para respeitar horários muito apertados e maximizar o lucro. Os aviões passavam o máximo de tempo no ar e o mínimo em terra. Antigos clientes da Flash Airlines começam a surgir com queixas perturbadoras sobre as suas viagens anteriores, depoimentos que chegam ao comitê de inquérito. Um ano antes do desastre, num voo que partiu de Sharm el-Sheikh para regressar a Bolonha, um passageiro tinha visto chamas surgirem do motor do seu avião em pleno voo. O aparelho em chamas teve de aterrar de emergência, um incidente grave que prenunciava problemas na cultura de segurança da empresa. Os investigadores aprofundam a pesquisa e descobrem factos ainda mais alarmantes. Em 2002, o OFAC, Gabinete Federal da Aviação Civil da Suíça, tinha efetuado uma inspeção surpresa ao mesmo avião, que agora jazia no fundo do mar. As conclusões foram aterradoras. Os pilotos não tinham máscaras de oxigênio adequadas, não havia garrafas de oxigênio suficientes a bordo para emergências e, pior ainda, certos instrumentos cruciais do posto de pilotagem não funcionavam. As falhas eram sistêmicas. Foi suficiente para que o OFAC mantivesse o avião no solo durante 8 horas, forçando a companhia a resolver os problemas antes de permitir a descolagem. Alguns dias mais tarde, a Suíça tomou uma medida drástica. A Flash Airlines foi totalmente proibida de voar no espaço aéreo suíço. A Polônia seguiu o exemplo dos suíços pouco depois, e na Noruega, os operadores turísticos cessaram voluntariamente de concluir contratos com a linha aérea faltosa. É raro que uma linha aérea seja interdita de voar num país ocidental, explica um especialista em aviação. É preciso que tenha cometido atos muito repreensíveis ou demonstrado uma negligência continuada, sobretudo em matéria de segurança. A cotação de segurança da Flash Airlines desmorona-se à vista de todos. Os investigadores estudam febrilmente os dossiês da empresa, procurando pistas nos registros de manutenção. Estupefactos, descobrem uma falha administrativa grave. Os últimos relatórios de manutenção dos 737 nunca foram fotocopiados ou arquivados em terra. O Technical Log original estava a bordo, portanto, afundou com o avião. A ausência de cópia do livrete técnico significava que os estados de manutenção do avião eram conservados a bordo, e apenas a bordo. Isto constituía uma violação flagrante do Código da Aviação Civil Internacional, que proíbe formalmente este gênero de prática, justamente para preservar os dados em caso de acidente. Mas, se os investigadores duvidam seriamente do estado da frota da Flash Airlines e da sua gestão, não têm inicialmente nenhuma dúvida sobre a competência técnica dos pilotos do voo 604. O perfil do comandante Kader era irrepreensível. Era um excelente piloto que se tinha coberto de glória durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, defendendo o seu país. Ao longo da sua longa carreira militar e civil, tinha pilotado caças sofisticados que exigem reflexos rápidos e uma grande variedade de aviões de carga pesados.
tinha acumulado mais de 7.000 horas de voo, das quais 2.000 horas como instrutor de pilotagem, formando a próxima geração de aviadores. Tudo leva a crer que o comandante Khader era um piloto exemplar, um homem que sabia o que fazia. Enquanto as equipas de salvamento fazem o impossível para arrancar as caixas negras às profundezas escuras do Mar Vermelho, os investigadores debatem-se com uma questão central. Terá um piloto experiente perecido por causa de um avião em ruínas? Quando um avião se afunda no mar, teme-se sempre não reencontrar o CVR e o FDR. Estas duas caixas negras dão uma imagem muito precisa dos eventos aos investigadores e, sem elas, a reconstituição dos factos é comprometida, baseada apenas em conjecturas e destroços físicos. Finalmente, ao fim de vários dias de busca angustiante, a equipa de inquérito obtém um resultado. Um navio oceanográfico francês detetou os sinais dos emissores de localização. Um submarino teleguiado, AOV, Remotely Operated Vehicle, de última geração, é enviado para as profundezas, descendo mais de 1.000 metros na coluna de água. As câmaras do robô revelam um cenário espectral. A violência do impacto dispersou os restos do 737 pelo leito oceânico como confetes metálicos, mas 2 semanas após o acidente, numa operação de precisão cirúrgica, os 2 gravadores são içados do fundo marinho, brilham sob a luz do sol pela primeira vez desde a tragédia. Os investigadores dispõem, enfim, de provas tangíveis. Uma equipa formada por peritos egípcios, americanos e franceses reúne-se no Cairo para estudar o conteúdo das 2 caixas. Após a descoberta vital das caixas negras, os esforços de salvamento são dados por terminados. À parte alguns destroços sem importância estrutural, o resto do avião repousa em água demasiado profunda para que se tente trazê-lo à superfície. Os custos e a complexidade logística de tal operação seriam exorbitantes e tecnicamente quase impossíveis. Privados da carcaça física do aparelho para análise metalúrgica detalhada, os investigadores deverão tirar o melhor partido possível dos dados digitais e áudio dos 2 gravadores. Eles esperam que estes ficheiros lhes permitam reconstituir o último voo do 737 segundo a segundo. Sheikh Kelada, o investigador-chefe egípcio, dirige a equipa. Para recriar a trajetória do avião, montamos uma sequência de animação computadorizada a partir dos dados extraídos do gravador de dados de voo, FDR, explica. O que vem no ecrã deixa-os perplexos. O FDR descreve uma situação insustentável. Pouco após a descolagem, o 737 dirigiu-se ligeiramente para a esquerda, iniciando a curva como deveria fazer, mas rapidamente inverteu o movimento, virando sobre a sua asa direita para voar na direção oposta, afastando-se da rota segura. A análise do gravador de conversação do posto de pilotagem, CVR, traz uma nova camada de mistério. O áudio prova que o comandante foi apanhado de surpresa. O exame do CVR provou que os pilotos enfrentaram uma anomalia, um problema que não conseguiam compreender nem identificar imediatamente, notam os analistas. Ouve-se a confusão nas suas vozes, a falta de coordenação. Os investigadores passam os dados de voo em revista vezes sem conta, esperando que algum parâmetro
lhes permita explicar os movimentos invulgares da aeronave. Uma falha mecânica poderia ter desviado o avião da sua trajetória? Claro que sim. E, obviamente, é claro que o aparelho não estava em condições perfeitas antes da descolagem. Na pista, antes de partir, o comandante e o engenheiro de solo discutiram uma falha no sistema elétrico, mas o gravador de conversação não permite identificar a fonte exata do problema com precisão absoluta. Infelizmente, o engenheiro de solo, que poderia esclarecer essa dúvida, permaneceu a bordo do avião naquela noite fatídica e pereceu com os outros. Segundo os renseignements fornecidos pelo gravador de dados de voo, acreditamos ser muito possível que o avião tenha começado a virar à direita apesar das instruções do piloto, teoriza um investigador. O que se passou então? Em geral, os inquéritos sobre acidentes aéreos duram anos, dissecando cada parafuso e cada decisão. Mas no caso do voo 604 da Flash Airlines, o caso revela-se particularmente espinhoso devido à falta de destroços físicos. Os inquéritos monopolizam um grande número de recursos, sobretudo quando não se pode recuperar a carcaça do aparelho para procurar fendas, fadiga de metal ou falhas hidráulicas visíveis. 50 teorias diferentes são postas na mesa e estudadas em detalhe. Examinamos todos os cenários possíveis, começando por eliminar aqueles que não correspondiam aos dados disponíveis, diz Quelada. Os investigadores viajam até aos Estados Unidos, a sede da Boeing em Seattle, para testar os cenários mais plausíveis num simulador de voo sofisticado, programado com a aerodinâmica exata do 737-300. Se conseguirem obrigar o simulador a repetir os movimentos do 737 acidentado, descobrirão, talvez, as razões do desastre. Os resultados das simulações são expedidos para o Cairo. Apenas 4 falhas mecânicas específicas teriam podido produzir a trajetória de voo bizarra do aparelho desaparecido. Os investigadores estão persuadidos de que conhecerão as razões do acidente se descobrirem por que o avião saiu da sua trajetória. Estes 4 cenários estavam todos associados a um viramento espontâneo sobre a asa, um roll não comandado. Todos os outros cenários, centenas de possibilidades, tinham sido descartados, exceto estes. 2 dos cenários envolvem os spoilers, freios aerodinâmicos, da asa direita do avião. Os spoilers são painéis que se levantam no extradorso das asas para perturbar o fluxo de ar e abrandar a aeronave ou ajudar nas curvas. Ao produzirem arrasto, ou seja, ao reduzirem a sustentação numa asa, ajudam o avião a virar para esse lado. Se o volante de comando do piloto ou os cabos que o ligam aos spoilers bloqueassem, ou se uma válvula hidráulica abrisse inadvertidamente, o avião poderia mudar automaticamente de trajetória de forma violenta. Este cenário é tecnicamente possível, mas não estava apoiado por nenhuma prova tangível nos dados de manutenção anteriores, notam os peritos. E mesmo se o 737 fosse mal mantido, esses spoilers específicos nunca tinham causado o menor problema reportado naquele aparelho. A equipa de inquérito procura, portanto, uma outra explicação. Os ailerons do 737 poderiam igualmente ser os verdadeiros responsáveis pelo desastre. O aileron é a superfície de controlo móvel na borda de fuga da asa
que modifica o ângulo das viragens. Um aileron defeituoso ou bloqueado teria podido forçar o avião a inclinar-se para a direita. A menos que a tripulação corrigisse imediatamente o problema com força bruta ou compensadores, o aparelho cairia inevitavelmente em parafuso em direção ao mar. Mas, mais uma vez, mesmo se o embalamento do compensador de aileron pode lançar uma trajetória de voo semelhante à do voo 604, os investigadores não dispõem de nenhuma prova física. Além disso, um problema no compensador de aileron pode, geralmente, ser resolvido a partir do cockpit. O piloto não teria tido mais do que compensar usando a sua força física para virar o volante de comando na direção oposta, uma manobra treinada em simuladores. O quarto cenário, e talvez o mais complexo, implica uma avaria do piloto automático, pois os investigadores ficaram surpreendidos ao ouvir uma discussão sobre esse assunto nas gravações do CVR. O comandante tinha pedido que se ativasse o piloto automático, mas aparentemente este não funcionou como esperado, e o avião começou a descontrolar-se. No início da gravação, os investigadores ouviram uma conversa curiosa. O comandante Kader tinha iniciado a curva acima do Mar Vermelho manualmente e depois decidiu deixar o piloto automático tomar o controlo, o relief. O gravador de dados de voo prova que o piloto automático foi, de facto, ativado quando o avião ganhou altitude. Mas depois, algo estranho aconteceu. O comandante parece ter mudado de ideias ou o sistema desengatou-se. O FDR indica que o piloto automático permaneceu ligado durante uns meros 3 segundos. Segundo alguns investigadores, uma falha mecânica no atuador do piloto automático pode ter ocorrido, deixando-o momentaneamente em controlo errático do jato. O sistema automatizado teria, então, podido fazê-lo virar à direita, mesmo após a sua aparente desconexão. A análise do funcionamento do piloto automático exigiu muito trabalho de engenharia reversa. Era-nos quase impossível provar que ele tinha funcionado como previsto, e totalmente impossível provar o contrário sem as peças físicas, admitem. Mas sabiam que era muito provável que o piloto automático tenha falhado na tarefa, visto que tal cenário correspondia aos dados disponíveis de input e output. O facto mais perturbador da história, contudo, é que antes da sua descida final em parafuso, o avião parecia estar a ser recuperado. Alguns instantes antes do impacto, os dados mostram que o comandante Kader tinha conseguido endireitar as asas do aparelho. Se o 737 tivesse sido vítima de uma falha mecânica insuperável, Hardover, por que razão teria ela desaparecido subitamente, permitindo a recuperação nos últimos segundos? As falhas mecânicas graves raramente se consertam sozinhas. Numa noite sem lua de janeiro, o voo 604 da Flash Airlines foi engolido pelo Mar Vermelho perto da costa egípcia. A carcaça do avião está inacessível. Os membros da equipa de inquérito analisaram um número exaustivo de cenários implicando diversos elementos mecânicos do 737, mas alguns deles, especialmente os peritos americanos e franceses, começam a deixar de lado as falhas puramente mecânicas, para se perguntarem se um erro humano teria podido provocar o acidente. Creio que os investigadores americanos tinham a impressão de que o fator humano não tinha sido explorado a fundo pelos seus colegas egípcios, que pareciam proteger
a reputação do piloto herói nacional. Os investigadores retomam a sua análise do gravador de dados de voo e descobrem um outro facto curioso, uma subtileza que tinha escapado. Antes da incompreensível curva à direita do 737, três coisas parecem ter acontecido simultaneamente. Primeiro, ao invés de executar uma curva à esquerda em suavidade, o avião saiu da curva demasiado rapidamente. Segundo, o nariz do aparelho elevou-se excessivamente. Pitch up. Terceiro, a sua velocidade diminuiu de forma considerável. Mas, durante tudo isto, o piloto não disse nada, não exclamou, como se ignorasse completamente que o avião estava a modificar a sua trajetória de forma tão drástica. Alguns investigadores avançam com um cenário provocador e psicologicamente complexo para explicar este estranho comportamento. O comandante Kader sofria talvez de vertigem ou, em termos de aviação, desorientação espacial. A desorientação espacial é uma condição fisiológica perigosa que pode afetar qualquer pessoa, não apenas pilotos, mas no ar é fatal. Provém de um conflito de informações no ouvido interno, o sistema vestibular. Acima de um oceano sem luz, numa escuridão total, sem horizonte visual bem definido, sem estrelas visíveis, sem luzes de cidade abaixo, o piloto perde as referências externas. Ignora se voa para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, se não confiar cegamente nos instrumentos. Se o fluido dos canais semicirculares do seu ouvido interno se deslocar de uma certa forma quando ele inclina a cabeça ou durante uma aceleração, isso pode provocar uma sensação fisiológica falsa, que o levaria a acreditar que segue um voo horizontal em linha reta, quando, na verdade, o seu avião está a virar. Esta ilusão é incrivelmente poderosa e convincente. A trajetória do voo 737 era altamente favorável à aparição desta sensação de vertigem. O avião da Flash Airlines tinha descolado numa noite de buraco negro. O comandante Kader voava manualmente e iniciou a sua curva enquanto o avião ainda trepava e acelerava. Esta combinação de forças de aceleração e rotação cria o cenário perfeito para a ilusão somatogravitacional. Acima de um mar escuro, era-lhe quase impossível saber onde estava sem a ajuda estrita dos seus instrumentos de bordo, especificamente o horizonte artificial, ADI. A travessia de um oceano de noite logo após a descolagem é uma manobra extremamente crítica, explica um instrutor de voo. Sem lua, não há nenhum ponto de referência visual fora do avião. O piloto sobrevoa uma zona sem relevo e sem luz. Todo o piloto profissional deve saber que poderia facilmente tornar-se completamente desorientado. Em tais circunstâncias, se desviar o olhar dos instrumentos por um segundo que seja. É um problema clássico na história da aviação. Aconteceu dezenas de vezes e custou centenas de vidas ao longo das últimas décadas, como no caso de John F. Kennedy Jr. Enquanto o avião devia iniciar a sua curva à esquerda, o volante de comando bifurcava muito lentamente para a direita. Sem se dar conta, o comandante virava talvez já na direção errada. Quando se estuda o movimento da superfície de controlo da aeronave, parece que o comandante Kader foi orientado subconscientemente para a direita. Dizem os peritos,
Ele pode ter visto um falso horizonte, talvez o reflexo de luzes na água ou uma estrela solitária através do para-brisas do avião. Ou talvez tenha acreditado que estava a compensar uma falha do 737, que na verdade não existia. Ele acreditava seguir a sua trajetória de voo correta. E, de repente, no instante seguinte, a realidade chocou com a sua percepção. A informação contraditória agrava a desorientação do piloto. Quando os instrumentos lhe dizem uma coisa e o seu corpo lhe grita outra, o cérebro entra em colapso cognitivo. Enquanto ele acredita ter resolvido o problema endireitando o avião, na sua cabeça, descobre que a situação se agravou. Nesse momento preciso, ele tentava pilotar o avião e visualizar o seu ambiente. Mas não era fácil, porque eu percebia de uma certa forma visceral, enquanto o seu copiloto ou os instrumentos lhe davam informações contraditórias. Os investigadores egípcios, inicialmente reticentes, acabam por reconhecer que o comandante Kader pode ter sofrido de desorientação espaço-temporal após a descolagem, mas insistem que a tripulação técnica do 737 teve de enfrentar outras dificuldades simultâneas. Nada permite afirmar, com 100% de certeza, que ele estava desorientado, mas é possível, admitem. Um facto é certo, esta condição seria temporária. A tripulação tinha tempo para descobrir o problema e remediá-lo bem antes do impacto, se tivessem agido em equipa. Qualquer que seja o papel jogado pela desorientação, os investigadores vão em breve aprender que a tripulação não tinha recebido o treino necessário para a contrariar eficazmente como equipa. Na verdade, a Flash Airlines tinha negligenciado dar aos seus pilotos a informação elementar de gestão de recursos que lhes teria permitido salvar vidas. 2 anos antes, um outro avião charter egípcio tinha caído. Os investigadores encarregados de descobrir a razão do acidente do voo 604 da Flash Airlines têm uma tarefa difícil, navegando entre a falta de provas físicas e as sensibilidades políticas. Mas ao examinar atentamente as gravações das caixas negras e as transcrições das conversas, descobrem que a desorientação espaço-temporal pode ter sido apenas o gatilho. O verdadeiro problema era cultural e organizacional. Inscreva-se se gostou do vídeo e quer ver mais análises profundas como esta. A combinação de uma noite de tinta e de um mar sem relevo, sem dúvida, embaraçou o cérebro do piloto Kader Abdullah. É igualmente possível que falhas mecânicas menores tenham distraído a tripulação no momento crítico. Mas, ao prosseguir a sua investigação, os peritos fazem uma descoberta estupefate sobre a cultura da empresa. Os quadros da Flash Airlines nunca formaram os seus pilotos em CRM, Gestão de Recursos de Equipa. O CRM, ou Crew Resource Management, é um programa de treino essencial na aviação moderna, que ensina os navegantes a trabalhar juntos, a comunicar assertivamente e a desafiar hierarquias quando a segurança está em risco. Se os pilotos do voo 604 tivessem recebido uma formação CRM estruturada, teriam talvez podido evitar a catástrofe. Os investigadores americanos acreditam firmemente que o jovem copiloto Amr al-Shafei percebeu sem dúvida que o avião virava perigosamente muito antes do comandante. Os dados mostram que ele tinha os instrumentos corretos à sua frente. Mas ele não ousou sugerir medidas corretivas de forma enérgica a um colega muito mais experiente e venerado.
Ele não tentou tirar os comandos da aeronave I have control até que fosse tarde demais. Uma formação estruturada teria habilitado o copiloto, que tinha a melhor consciência da situação, situational awareness, e mais informações corretas sobre a posição real do avião, a retomar os comandos assim que se deu conta de que o comandante não aplicava as medidas de redressamento apropriadas. Uma conversa registrada no cockpit antes da descolagem lança luz sobre o porquê desta hesitação. O comandante, com a sua aura de ex-general, tinha feito comentários sobre a performance do copiloto. Mesmo se a troca de palavras parecesse anódina na superfície, ela pôde reforçar um sentimento de subordinação que o jovem homem já sentia. O comandante era o professor, a lenda, ele, o aluno. O copiloto interpretou certamente qualquer comentário como uma crítica à sua competência. Em seguida, é certo que ele hesitou em pronunciar-se com medo de estar errado, explica um psicólogo de aviação. Ele não teria querido perder o respeito de um ex-general da Força Aérea ou parecer insubordinado. Temos, portanto, uma tripulação que é particularmente mal sortida para uma situação de crise. Num cockpit moderno, tenta-se pôr pessoas que são capazes de copilotar ativamente, desafiando-se mutuamente para garantir a segurança, e não um que pilota como um autocrata e outro que olha sem dizer nada, paralisado pelo respeito hierárquico. Mas o comandante e o copiloto não estavam sós no posto de pilotagem. Um terceiro membro da equipa técnica, Ashraf Abdelhamid, mais experiente que Amr al-Shafei, estava igualmente presente. A sua inação é outro mistério. Ele só abriu a boca alguns segundos antes do acidente fatal. Ouve-se a sua voz falar clara e abertamente antes do arranque dos motores do 737, discutindo o sistema elétrico. Se este indivíduo experiente permaneceu silencioso durante a fase crítica do voo, é porque talvez não tenha visto nada de inabitual da sua posição no jump seat. Ou também, ele sofreu da mesma desorientação, ou a autoridade do comandante era tão absoluta que silenciava a todos. Se tivesse visto um colega fazer um gesto claramente perigoso, teria falado mais cedo? Tudo o que se ouviu ele dizer foi: reduza os gases, retard power, alguns segundos antes do impacto. Isso prova que foi a única intervenção que julgou necessária ou possível naquele momento de caos. Mesmo se o copiloto tivesse tomado os comandos do avião mais rapidamente, é impossível adivinhar se teria conseguido salvá-lo, dada a baixa altitude e a velocidade extrema. O acidente do voo 604 produziu-se muito depressa, uma sequência de eventos catastróficos, comprimida em poucos minutos após a descolagem. A tripulação técnica não teve tempo de reagir cognitivamente antes de mergulhar nos flotes. O relatório de inquérito final é difundido no mês de março de 2006, mais de 2 anos após a tragédia. E como muitas vezes acontece nestes casos internacionais complexos, não entrega uma resposta unânime e tranchante. O relatório está fraturado. As autoridades egípcias, defendendo a sua indústria e o seu piloto, afirmam que 4 falhas mecânicas complexas no sistema de controlo de voo teriam podido causar o acidente, ilibando parcialmente a tripulação. Confessam que a desorientação espaço-temporal pode ter sido um fator contribuinte, mas recusam aceitar que seja a razão principal do desastre.
Por outro lado, os investigadores americanos e franceses recusam culpar a máquina sem provas físicas e sustentam que a culpa recai sobre a Flash Airlines e a cultura de pilotagem. Argumentam que a companhia negligenciou treinar corretamente as suas tripulações em CRM e voo instrumental. Os pilotos reagem em função das suas habilidades, dos seus conhecimentos, das suas competências e do seu treino, afirma o relatório dissidente. Um treino deficiente é responsabilidade direta da linha aérea. As consequências para a companhia foram fatais. 2 meses após o desastre, incapaz de suportar a pressão mediática, as proibições de voo e a perda de confiança do público, a Flash Airlines retira-se dos negócios e declara falência. Mas o legado do acidente do voo 604 perdurou muito para além da extinção da empresa. Novos regulamentos entraram em vigor na Europa e no mundo com o objetivo de garantir um tratamento mais severo e proativo das infrações ao Código de Segurança Aérea. A queda do 737 da Flash Airlines foi a gota de água que forçou os políticos europeus a agir. Foi este acidente que catalisou a criação da Lista Negra da Aviação Civil Europeia. Desde então, quando um Estado da União Europeia interdita uma linha aérea de voar no seu território por razões de segurança, todos os outros Estados da União seguem automaticamente o passo, criando uma barreira de segurança unificada. Nenhuma companhia duvidosa pode mais fazer compras de jurisdição na Europa. Em conclusão, o relatório de inquérito faz uma recomendação crucial para o futuro da aviação. Recomendamos a adoção de um programa de formação ou de sensibilização mais robusto, que permitisse aos navegantes reconhecer os sinais de desorientação espacial mais rapidamente e que lhes indicasse exatamente o que fazer, confiar nos instrumentos acima de tudo. Primeiro para segurar o avião estabilizando as asas e depois para ajudar o colega a recuperar o seu sentido de orientação através de uma comunicação clara. Será que uma falha mecânica foi a principal causa do acidente, como defende o Egito? Ou foi a falha humana, induzida pela escuridão e pela falta de treino, como defendem França e EUA? Os investigadores não o saberão provavelmente jamais com certeza absoluta. Tão longamente quanto a maior parte dos destroços permanecer no fundo do Mar Vermelho, corroída pelo sal e pelo tempo, eles continuarão a colocar-se as mesmas questões. E tal como os investigadores, os familiares e próximos dos desaparecidos vivem num limbo de dor e incerteza. Eu perdi os meus sobrinhos. São crianças que tinham 17 e 14 anos. Lamenta um tio em lágrimas. Que futuro eles iam ter? Como podemos cifrar isso? Como é esta perda? E a quem deve beneficiar esta perda? A ninguém. As famílias sentem que nunca saberão toda a verdade, o que torna o luto uma ferida aberta que nunca cicatriza totalmente. Nós, incluído eu, nunca poderemos fazer o nosso luto porque nunca saberemos exatamente o que se passou naqueles últimos minutos de terror dentro do cockpit. O voo 604 permanece como um lembrete sombrio de que na aviação a segurança é um castelo de cartas construído sobre treino, manutenção e respeito pelos procedimentos, e quando uma dessas cartas falha, o resultado é o silêncio eterno sobre as ondas. Subscreva se gostou do vídeo.